Bem-vindos a mais um Pod Queijo, né? O podcast mais saboroso de Uberlândia, região do Triângulo Mineiro, quiçá do Brasil, né? Até hoje eu não vi nenhum podcast que serve um pão de queijo e um café passado na hora, viu, gente? Sem querer passar inveja. Mais uma vez aqui, então, agradecendo os nossos patrocinadores oficiais, Laundromat Lavanderias, Ecos Black Imóveis. E hoje, um episódio mais do que especial e imperdível. Se você tem ou quer ter bar e restaurante, esse episódio é para você, tá? Recebemos hoje nada mais, nada menos do que Fábio Bertolucci, presidente da Prazer. Brasel e proprietário também do restaurante Terra Brasilis. Então, Fábio, prazer, uma honra recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar você como presidente da Brasel, Sim. e também como um associado da Brasel, por ser proprietário do Terra Brasilis. E comente essa história de como você, de forma rápida, como você chegou a pensar em ter esse bar e restaurante, se era uma ideia, se você já comprou ele pronto, e como você chegou como presidente da Brasel. Bem-vindo. Sim. Obrigado. Não esqueça, tá? Café, pão de queijo, tá aqui à vontade. Muito obrigado, viu, pelo convite, tá? É o seguinte, primeiro a minha formação, eu sou professor, eu formei em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia, fiz especialização, fiz mestrado e fui professor durante 25 anos. Eu sou de família italiana, italiano sempre gostou de uma boa mesa, de uma comida farta, né? E eu sempre trouxe uma vontade muito grande de ter um negócio de alimentação, mas eu não sabia quando isso iria acontecer. E aí, quando eu estava na docência, eu sempre fui um organizador de confrarias. Então, eu sempre fazia lanches para os meus colegas, eu sempre reunia as pessoas na minha casa. E aí, as pessoas começaram a me convidar para fazer confrarias também para as famílias deles. E inicialmente, então, eu abri a minha empresa como um buffet. Chamava-se Buffet Terra Brasilis, que eu fazia diversos eventos, casamento, 15 anos, formatura. E eu viajei, então, para Arraial da Ajuda, e lá eu conheci um restaurante que me inspirou, chamado Portinha. E quando eu voltei de Arraial da Ajuda, eu já estava com o meu buffet instalado onde hoje é o restaurante, mas ele era apenas um buffet. E ali, então, eu resolvi experimentar abrir um restaurante. Isso há 20 anos atrás, quando você ainda tinha um bairro chamado Patrimônio, que era uma região discriminada, uma região marginalizada da cidade, né? E não tinha ainda esse conceito de Zona Sul. Mas eu arrisquei, porque eu vi ali uma promessa, né, que eu poderia ter um restaurante e que daria certo. Foi então quando eu migro da profissão de professor, eu encerro esse ciclo na minha vida e viro empresário, trazendo junto com o restaurante o buffet. Então eu estou ali naquele lugar há 20 anos, com o restaurante há 17, tá? E hoje o buffet ele já não é tão significativo para mim quanto o restaurante. Hoje o meu foco maior é o meu restaurante. E é dessa forma que eu entro no mundo da alimentação. E em 2013, eu descubro um grupo dentro da ACIUB chamado Empreender, que era um grupo de 15 empresários do segmento de alimentação. E eu, então, sou convidado a participar desse grupo. A gente começa a fazer um trabalho muito rico. A gente faz um grande festival dentro da ACIUB chamado O de Agosto. E aí um dos associados pergunta por que não trazer a Brasel para Uberlândia, sendo que em 2015 ela estava só em Belo Horizonte. E a gente, então, em 2015, abre o escritório da Regional Triângulo Mineiro, dentro da ACIUB. Eu sou um dos primeiros associados, tá? E de 2015 para cá, a gente vem construindo uma trajetória da associação muito rica, muito produtiva. E agora a gente tem uma sede que é dentro do mercado municipal, Box 5. Uma sede construída de uma maneira muito colaborativa, com parceiros. E lá, em 2015, 16 associados, apenas Uberlândia. E hoje, 2024, 580 associados
em 16 cidades do Triângulo Mineiro. Bacana. Eu ia te perguntar isso. Então já são 580 associados. CNPJs CNPJs ativos. ativos. Focado apenas em bar e restaurante ou tem algum outro Não. Na verdade, a gente lanchonete? chama, né, De- Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Sim. mas a gente envolve todo o segmento da alimentação fora do lar. Então você tem bar, restaurante, temaqueria, pizzaria, lanchonete, padaria, loja de conveniência, Padaria também entra. hamburgueria, tudo aquilo que produz, que oferece serviço de alimentação fora do lar, que tem o KINAI Uhum. dentro desse grupo, pode fazer parte da associação. Então, doceria, confeitaria, quitandaria, tudo isso pode fazer parte da Abrazel. Tá. Bacana demais. Fábio, essa associação, né? A gente sabe que quando as pessoas abrem algumas empresas, elas, em alguns órgãos, elas são obrigadas a se filiarem, né, para ter algum suporte. No caso da Abracel, existe essa obrigatoriedade ou associa quem quer? Primeiro, é uma associação sem fins lucrativos. No entanto, ela precisa de recursos para se manter. Porque nós temos 2 executivos hoje, nós temos um setor de marketing, Uhum. né? A nossa sede, a gente não paga aluguel, mas a gente tem as despesas fixas, mas é uma mensalidade que cabe no bolso tranquilamente de qualquer empresário do setor, porque a gente tem tanto valor para MEI quanto valor para micro, pequeno e grande, tá? Uhum. Ninguém é obrigado. A gente, na verdade, recebe empresários que querem agregar ao seu negócio network, novas experiências, porque eu vou te dar um exemplo muito tranquilo para o pessoal entender a importância da Abrazel. Hoje, nós temos dentro de um grupo onde não há nenhum tipo de diferenciação de tratamento, nós temos desde o Outback, Vivenda do Camarão, Gin, que são grandes franquias, tá? E você tem também pequenas hamburguerias, pequenos empresários. E dentro do grupo a gente discute de igual para igual. Então você percebe que as dores do Outback, as dores do Coco Bambu, as dores do Gin são as dores do Terra Brasília, são as dores da Doutora Doces, são as dores, né, do Bali Burger, são as dores de qualquer um. E ali a gente compartilha isso e percebe que nós estamos no mesmo mar, no mesmo barco, sabe? Então é muito rico. A tratativa ela é uma só. É uma só, não tem essa questão de, por exemplo, assim, para um grupo forte a Benefício. fala é uma, para uma Uhum. pessoa mais simples a fala é outra. Não, nós somos ali todos iguais, todos os conselheiros e eu somos voluntários, a gente não tem remuneração, a gente não recebe absolutamente nada, nós trabalhamos ali pela causa, pelo setor, pelo sucesso do empresário. Bacana demais, né? Parabéns aí por essa vontade de se voluntariar para um cargo que deve estar muito trabalho. Sim, acabamos de fazer um festival agora, esse Do final de Tempera, semana, né? o Tempera, Sim. sexta e sábado. Foi um sucesso de público, um sucesso de vendas. É muito bonito você ver o associado feliz por ele ter vendido num final de semana aquilo que talvez ele venderia em uma semana, né? Isso ajudando ele na receita. Um festival que teve apoio de um chefe de Belo Horizonte que veio nos orientar, nos padronizar. Então, isso tudo faz parte dos nossos objetivos. Legal. Objetivos. Agora, vamos falar dos benefícios, né? Sim. Quais são os principais benefícios que hoje a Abrazel leva, né, para o seu associado? Tá. Primeiro vamos De entender forma bem que transparente, assim, olha, eu tenho disponível isso para você. É um grande benefício que você não vai ter se não tiver associação comigo. Tá. Então, primeiro é explicar a todos que a Abrazel, ela está no Brasil como um todo, em todas as unidades da federação, no Distrito Federal, e é uma associação que ela trabalha, primeiro, pensando no coletivo. Então, a gente tem um grupo, né, que busca parcerias em âmbito nacional, e temos nós aqui na região também trabalhando para isso. Então, hoje, um grande benefício que nós temos são as taxas de vouchers. O que são vouchers? Vouchers são esses cartões que as empresas dão para os seus colaboradores Sim. de refeição, de alimentação, né?
Em média, essas taxas, elas giram em torno de 10 a 12%. Cada vez que você passa um cartão desse num bar, num restaurante, 12% do valor fica retido pela operadora. Sim. Nós temos uma parceria com 3 grandes bandeiras, que são as mais importantes do Brasil, que a nossa taxa é de 3,5%. Nossa, excelente. Então, vamos te dar um exemplo de um estabelecimento que, por mês, ele passa R$ 10.000 em cartão voucher. Ele retém para essas operadoras R$ 1.200. Nós retemos R$ 350. Olha a diferença. O ganho disso aí. Nós temos parceria com uma instituição financeira que também tem uma maquininha que tem uma taxa muito diferenciada para nós, tá? Além disso, a gente também tem regionalmente parceria com coleta de óleo, que compra o seu óleo usado. Aquele óleo que você antigamente dava para a cozinheira fazer sabão, hoje você transforma ele em dinheiro. Não precisa ser em detergente, transforma ele em dinheiro. Hoje nós temos parceria com energia solar. Hoje nós temos parcerias com convênio odontológico. Hoje nós temos uma grande parceria com o Sebrae, com o Senac. A nossa sede é uma cozinha credenciada Senac, que está oferecendo cursos praticamente semanais de capacitação, de qualificação. É isso que eu ia perguntar agora, né? Nesse ponto de capacitação e treinamento, porque eu acredito que muito associado, e a maioria deles são pequenos, Sim. A gente sabe disso, né? Sim. Tem os grandes, mas eles são menores. Então a maioria é o MEI e o MEI micro e o pequeno ali, né? Eu acredito, né, por também ter empresas que também são menores e tudo mais, a questão da mão de obra qualificada. Eu acho que Sim. deve ser uma das maiores dores. Então, a gente conversa com amigos que têm empresas e fala, cara, tá muito difícil arrumar mão de obra, né? Então, como que a Brasel contribui nessa questão de capacitação dos empresários, funcionários do setor de alimentação fora do lar? Tá. Para os empresários, a gente tem uma parceria com o Sebrae, onde a gente oferece diversas consultorias gratuitas. Isso que eu te falar, gratuita. Gratuitas. Pessoal, gratuita. Isso. Então muitas são exclusivas para associados, porque a gente faz parte de um projeto do Sebrae, um projeto muito rico, chamado Prepara Gastronomia. Qual que é a intenção desse projeto? É ele capacitar, principalmente, os empresários do setor, para que eles possam ter vida longeva. Uma informação muito importante: a média dos estabelecimentos de alimentação no Brasil é em torno de 3 anos. É um tempo que você nem recupera o seu investimento. Nós hoje, dentro da associação, a gente tem trabalhado para que isso possa se estender para pelo menos 5 anos, para que você invista, recupere seu capital e você descubra o prazer de ter uma empresa mais de paciência, lucrativa. Né? De esperar o lucro realmente real aparecer e não mudarem de ideia. Sim, mas é porque a gente ainda é de uma sociedade imediatista. Sim. Então você investe e quer retorno rápido. Isso não existe, né? Então nós hoje trabalhamos junto com o Sebrae. Tá piorando, tá, Fábio? Sim. Essa geração nova, elas querem mais rápido ainda. Elas querem pra não ontem. É nem 3 anos, né? Eles querem 6 meses. E olha lá. E olha lá. Então, assim, essa questão do empresário entender que você primeiro tem que plantar, tem que regar, tem que retirar pragas, tem que manter o solo fértil para depois ele começar a te dar retorno, exige paciência. Sim. Então o Sebrae é um parceiro enorme nosso nesse sentido, de consultorias que não tem custo. Nós temos aí hoje vários eventos acontecendo de capacitação, de qualificação dos nossos associados. Já da mão de obra, aí a gente vai para o Senac, porque o Senac ele é uma instituição com todo esse know-how de capacitar pessoas, de qualificar pessoas para lidar mesmo, para pôr a mão na massa. Sim. Então esses cursos que nós estamos fazendo na nossa sede, eles são temáticos: cozinha vegana, comida mineira, pratos doces, salgados, para as pessoas aprenderem técnicas. Porque uma coisa é o seguinte, eu sempre dou esse exemplo, tá? A minha mãe, ela reunia todos os domingos os filhos e netos em torno de um prato que ela fazia muito bem, que era um prato maravilhoso chamado galinhada. Então, todo domingo, a gente ia lá almoçar na casa da minha mãe.
E a galinhada da minha mãe é a melhor do mundo. Só que uma coisa é a comida da minha mãe ser deliciosa, ser saborosa, e uma coisa é essa galinhada ser vendável. O mercado pagaria pela galinhada da minha mãe? O mercado compraria a galinhada da minha mãe? Então eu poderia dizer para minha mãe assim: mãe, vamos abrir uma portinha para a senhora vender marmitex só de galinhada que a senhora vai ficar rica? Pode ser que não, porque a gente às vezes se engana pensando que somos muito bons na cozinha, mas somos bons para quem? Para os amigos, para a família. Agora, uma coisa você tem que pensar que você tem que ser bom para o público que vai pagar pelo seu produto. Uhum. Então você, por exemplo, assim, a comida que você vende no seu restaurante é a comida que você gostaria? Porque primeiro ela tem que servir para mim para depois servir para o próximo. Exatamente. Mas não necessariamente que tudo que eu faço no restaurante muitas vezes me agrada. Por quê? Porque eu tenho que primeiro pensar em quem? No Em cliente. quem compra, em quem me mantém, em quem paga meus impostos, em quem paga o salário dos meus funcionários. Uhum. Então não adianta também a gente querer cozinhar com aquela questão assim, não, eu cozinho primeiro para mim. Se o cliente quiser, é problema dele. Se ele não quiser, ele não precisa vir. Não é assim que funciona. Sim, você deu um exemplo agora. A gente estava falando aqui no making off antes de começar a gravar. Você deu um exemplo que eu sinto isso na pele, né? Eu também gosto de fazer minhas coisas e comidas dentro de casa. Sim, E me gabando um pouquinho, eu faço um hambúrguer artesanal muito bom lá em casa, certo. né? E aí de vez em quando chamo amigos, chamo família, vamos comer um hambúrguer. Aí eu pego e faço, né? Compro a carne, o pão, faço tudo bonitinho, tempero. Todo mundo adora. Todo mundo adora. Todo mundo fala assim, nossa, Sérgio, monta uma hamburgueria. Vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Porque esse hambúrguer, olha, é o melhor que eu já comi. Aí eu só concordo e falo, aham, beleza, obrigado. Mas é aquilo que você falou no off, né? Os amigos vêm pra um churrasco na casa daquele cara que faz churrasco todo fim de semana, o cara que faz o hambúrguer todo fim de semana, chama amigos e tudo mais, todo mundo elogia e fala, pode abrir que é sucesso e eu vou ser um cliente fiel seu toda semana. Não vai ser, Não vai. né? Aí o cara se ilude porque ele faz aquele hambúrguer e eu faço só um hambúrguer. Sim. Na hora que aí eu tenho curiosidade de entrar em hamburgueria e olhar cardápio. Aí eu falo assim, meu Deus, e essa geleia de fruta, não sei o De que, jabuticaba com cachaça e mel de abelha polinizadora, né, não é? com uma pitada da saliva do pinguim de Canané. Eu falei, meu Deus, não conheço nada de E tem um outro gastronomia. Só que eu não detalhe. e o pessoal, muitos, e eu acredito que são muitos, fazem isso. Que vão nessa Que ilusão. vão nessa ilusão, aí abre, gasta aquela economia pouca que Sim. tinha, ou então entra em banco, Aí projeto. recebe muita sugestão. Aí vem os amigos de Por que plantão. você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ó, se eu fosse você, eu alterava isso. Você vai desanimando o cara a ponto de falar, poxa vida. E sem contar uma coisa que eu acho que é muito importante. O empresário ou a pessoa que ainda não virou empresário, mas que ela quer ser empresário do setor de alimentação, faz um exercício muito prático, muito simples. Senta num restaurante, pede um prato, e aí, antes dele comer aquele prato, ele pense o que está por trás daquele prato. Aquele prato, até chegar na mesa dele, passou por quais processos? O que tem naquele prato? Naquele prato tem mão de obra, naquele prato tem imposto, naquele prato tem energia, tem água, naquele prato tem fiscalização, naquele prato tem relacionamento com o fornecedor, naquele prato tem tanta coisa, mas tanta coisa que ele tem que dar conta de resolver para aquele prato chegar na mesa do cliente, que aí ele vai entender que não é simplesmente grelhar uma carne, fritar uma batata, jogar um molho por cima, que isso não é um restaurante. Um restaurante é um bastidor gigante de muita coisa que tem que acontecer. Sim. Todos os dias eu digo que eu tenho que colocar um cruzeiro em alto mar, servir 4.000 pessoas que querem se divertir, querem ser felizes, voltar o barco para o porto, recarregar o barco para o cruzeiro do dia seguinte. É isso aí. Entendeu? Só reforça o que eu venho falando em todas as gravações, Fábio.
o empreendedorismo é um caminho maravilhoso. E ao mesmo tempo é uma tormenta. Sim. Então, assim, a gente fala que o brasileiro tem um empreendedorismo no sangue. Ele gosta, né? O brasileiro, literalmente, ele trabalha É durante o criativo. dia e quer fazer seus bicos, porque Sim. ele quer fazer o plano B virar um dia o plano A, porque ele tem aquele lance de falar, eu vou pegar esses pães de queijo aqui, vou embalar de uma forma bonitinha, vou vender e virei empresário. Tá É. tudo certo. Todo brasileiro quer fazer isso, né? Mas na mesma velocidade que eles são criados, eles são derrubados porque não pensam que vem por trás de tudo isso. Por que vem atrás desse pão de queijo, de um prato de comida, É. de um imóvel que Não você faz vende, um de uma roupa que você planejamento. não planeja. É. Então, assim, a Brasel, né? O Fábio tá aqui hoje para contar da Brasel, mas falar assim, gente, vocês não estão sozinhos. Né? Você que tem um bar, um restaurante, está começando, está pequenininho, quer começar a ter, antes de começar a ter, fala com eles, né? Eles vão te dar uma Sim. orientação certinho de como que você vai abrir, de que forma, quanto tempo você leva, qual é o tempo que você vai ter de retorno em relação a isso, a melhor forma e a forma correta e legal. Inclusive, tem um detalhe que eu vou dizer aqui publicamente, Sim. tá? Você quer abrir um self-service? Você acha que o meu self-service tem 17 anos, é um sucesso, e você quer abrir? Passa comigo uma semana dentro da minha cozinha. Não é no caixa, não. Na cozinha. Na cozinha. Não é atendendo o cliente, O convite dizendo tá para o aberto? cliente muito obrigado, seja O bem-vindo. convite está Convite aberto? aberto. Ó, Fábio tá Uma disponibilizando uma semana. semana na cozinha dele. Isso. Eu até convido outros associados a permitirem isso. Sabe por quê? Porque assim, ó, eu tenho situação de pessoas que chegam lá e dizem assim para mim: vamos abrir uma franquia do Terra Brasilis? Vamos. Você vai cuidar dela? Não. Quem vai cuidar dela? Você. Não, eu sou o dono da franquia. Quem vai cuidar é você. Sim. Tá bom, mas eu vou ter que trabalhar sábado? Sim. Domingo? Sim. Sim. Feriado? Também. Sim. Uai, mas e aí quando é que eu vou ter férias? Quando for possível. E quando é que eu vou descansar? A hora que der. Sim. E se faltar gente, É você que vai para a ter cozinha. Isso. E outra, você tem que saber tudo. Tudo. Você tem que saber gestão, você tem que saber compra, você tem que saber relacionamento, você tem que saber tudo. O seu negócio é seu negócio. Ah, mas e se eu colocar um bom gerente? Não adianta, porque ele não é o dono. Ele não é o dono. Entendeu? Se der algum BO no domingo, Então, o seu gerente que é seu braço direito fala assim, cara, eu tô ó, aqui no meio da roça. sábado faltou uma auxiliar de cozinha lá no meu restaurante. Quem é que foi para a pista ralar a verdura? Minha esposa, que é sócia, que é dona. Quando falta um garçom, quem é que limpa o chão? Quantos clientes já viram eu limpar a mesa, eu limpar o chão, eu estar na portaria? Isso não me menospreza, isso não me diminui, ao contrário. Entendeu? Então, eu só digo o seguinte: antes de gastar um centavo da sua poupança, antes de você vender seu carro que você trabalhou tanto para ter, antes de você abrir mão da tua casa, acreditando que você vai ter um negócio de sucesso, avalie, pense, entendeu? Ah, eu quero trocar uma ideia com vocês. Vocês me recebem lá mesmo, não sendo associados? Nossas portas estão abertas o tempo todo. É legal. Você quer trocar uma ideia comigo sobre as dificuldades de uma hamburgueria? Eu te convido para a gente falar com o dono de uma hamburgueria de sucesso e ele vai te dizer que não é esse mundo do conto de fadas ou esse romantismo que as pessoas criam. E outra, não se iludam, tá? De você passar na porta de um restaurante ou de um bar e eles estão lotados, que o cara está rico. Não estamos ricos. Nós estamos em busca de qualidade de vida. A gente tem que aprender a diferenciar rico, qualidade de vida. Sim. Todos nós merecemos ter qualidade de vida. Todos nós merecemos ter um bom carro, uma boa casa, uma oportunidade de viajar, de dar para nossa família dignidade. Exatamente. Isso é o mínimo que todos nós devemos ter. Na minha opinião, Fábio, você colocou numa mão riqueza, na outra mão qualidade de vida. Se você tem qualidade de vida, você tem a maior riqueza do mundo. Acabou. Entendeu? Então você não precisa ter dinheiro, você não precisa ostentar. E uma coisa muito importante, tá? Nós estamos vendo no nosso setor essa volatilidade dos negócios. Sim. Isso é preocupante, isso é triste. É triste. É triste quando você passeia pela Rondon Pacheco, você sobe a Rondon Pacheco em janeiro, ela está cheia de casas novas. Você desce a Rondon Pacheco em dezembro, aquelas casas já fecharam, já quebraram e tem outras coisas no seu lugar. Sim.
É ruim você olhar para aquele lugar e pensar que ele durou 8 meses, 1 ano, que a pessoa investiu tudo que ela tinha acreditando no negócio dela e ele não Não prosperou. Essa é a minha próxima pergunta. Quais são os desafios, quais são as maiores dores que o associado enfrenta? Porque, assim, duas perguntas, né? Primeiro, qual é a maior dor do associado em relação ao que... Porque geralmente eles vão associar quando eles estão precisando de alguma coisa. Não sei se é assim, né? Muitas vezes, sim, quando a situação já Já tá está... ruim, Quando você já não tem mais buraco para tampar no barco, aí eles procuram a Brasel. ao invés de ir lá procurar, antes de pôr o barco no mar, que não tem nenhum furo, às vezes chegam lá para a gente numa situação muito complicada. Vou te mostrar. Antes de fazer a pergunta, vou te dar um exemplo justamente do que você falou. Eu tenho 2 franquias de lavanderia self-service em Uberlândia, Sim. né? A primeira foi minha. A primeira de Uberlândia. Com a cara e a coragem, que foi a do Carrefour. Não tinha ninguém. E hoje? Chuta quanto foi o faturamento do primeiro mês? Em primeira mão. Talvez você nem teve faturamento. R$61. É. R$61. Aí você desanimou, você falou assim, não posso. Não, né? Isso aqui é uma maravilha, faturamento de X, beleza. No segundo mês eu acho que foi 100 e alguma coisa, aí do terceiro mês já foi R$600. Faturamento, ou seja, gente, não paga nem chega nem, tá Sim. longe da metade do aluguel. Quem espera abrir uma coisa no primeiro mês dar lucro, já começou quebrado, esquece, não dá certo. Beleza, aí depois teve uma outra no centro e uma terceira também que não era minha e passou a ser minha ano passado, que é a do Vila Viseu ali. Ano passado, Fábio, só ao meu redor, lá do Carrefour, abriram 10. Lavanderias. Tem espaço para 10? Não. Se a gente tivesse uma cultura, é onde eu falo, o empresário tem que entender, não é só eu vou abrir um negócio, ela vai faturar tanto e eu vou ganhar. Estuda ponto. Mas o ponto é bom, eu tô a 1,5 km distante de você. Ok, mas e o mercado? E a cultura do brasileiro? Porque lá fora, Estados Unidos, Ásia, Europa, não é normal ter máquina em casa. Sim. Tanto é que existem as laundromats lá em cada esquina. E todas lotadas. E você tem uma tendência, né, de que os grandes empreendimentos a partir de agora, eles estão trazendo facilidades. Exatamente. Então eles estão agregando lavanderias. Então os estúdios que estão lançando em Já estão Uberlândia, colocando. os prédios que estão lançando em Uberlândia, eles não estão mais vindo só com garagem e piscina. Eles estão com lavanderia. Diminui o tamanho do apartamento e coloca uma lavanderia. Conforto. Você quer descer madrugada para comprar uma comida, você tem um mini empório. Você quer lavar roupa de madrugada, que na sua casa perturbaria o vizinho, você tem uma lavanderia lá embaixo agora. Isso, mas aí são tendências que a gente está conversando, né? Então, quando o empresário quiser abrir alguma coisa, não estude só o ponto e o papo da venda da franquia ou do seu próprio negócio, acreditando em faturamento que está na internet e planilha, gente. Planilha a gente coloca qualquer valor. Planilha e apresentação em PowerPoint eu coloco o que eu quiser. Sim. Mas aí, voltando a falar dos exemplos da lavanderia, 10 ao meu redor. Desses 10, ninguém falou comigo. Eu fui o primeiro, né? Ninguém falou comigo, tipo assim, olha, você é o cara do Carrefour, né? Lá o dono. Deixa eu te fazer umas perguntas. Tô querendo abrir uma. O que você acha? Não vamos muito longe. Eu ajudei um rapaz a abrir uma lavanderia agora recente. Só que ele me ligou antes. Ele me falou onde era o ponto. Era um ponto mais distante de mim. Não vai me atrapalhar, porque querendo ou não, esse tipo de negócio é mais bairrista, né? Você não vai sair daqui do Copacabana pra ir lá na Granja Marilhosa pra lavar sua roupa. Mas ajudei ele a abrir. Mas falei, cara, vem. Eu abri a minha sala de máquinas pra ele. Falei, vem cá na minha. Eu abri a porta. Quantos empresários fazem isso? Você... Dá pra contar nos dedos, né? E outra coisa, a gente constrói dentro da Brasel uma consciência de que, na verdade, eu não sou concorrente de ninguém. É isso. Nós somos parceiros. Você sabe quando que a gente aprendeu isso? Você sabe a grande lição que a gente percebeu que juntos somos mais fortes em qualquer setor? Foi na pandemia. Por quê? A pandemia, ela bateu na nossa porta sem mandar um recado. Ela já estava avisando assim, ó, tá vindo uma doença por aí da China, tal, mas ninguém tinha noção do que seria essa pandemia.
E, infelizmente, a mídia pegou um exemplo que para nós foi crucial para nos arrebentar. O exemplo de contaminação de massa foi um restaurante. Esse foi o exemplo em que toda a mídia, todo o marketing, de todo lugar, poder público usava aquele restaurante que estava todo mundo sentado em várias mesas, com 2 aparelhos de ar-condicionado nas extremidades, aí um chinês espirra. Pronto, vírus. Quando ele espirra, ele contamina o restaurante inteiro. Aí pronto, a partir desse modelo, Ninguém o que pisou o mais no poder restaurante. público fez? Primeira coisa que ele fez, fecha tudo que é bar e restaurante, porque são os focos de contaminação. Depois os hotéis também. Depois os hotéis e assim vai. Mas não fechou transporte público, Então, não fechou supermercado, porque lá o vírus não entrava, porque o vírus era se alguém seletivo. espirrar no ônibus com a janela Não, aberta o vírus e o ônibus era andando, seletivo, é não é? seletivo, E aí a gente percebeu que se a gente não se unisse na pandemia, nós íamos quebrar mesmo, quebrar mesmo. Por quê? Porque a cada 15 dias era uma lei sobre nós. Sim. Então, nos primeiros 15 dias, fecha tudo. Nos próximos 15 dias, agora vocês podem abrir meia hora. Mas meia hora ninguém vende nada. Não importa, vocês vão abrir meia hora e pronto, acabou. Porque era a gente contra o poder público. E se não fizer, multa. Acabou, fechava mesmo. E a gente, então, foi descobrindo que o quê? Que eu tinha que parar de pensar só em mim e que eu tinha que somar forças com os meus colegas do lado para a gente poder mostrar ao poder público que nós não éramos os vilões. Que o vírus não estava só no bar e no restaurante, o vírus estava em festas que políticos estavam fazendo às escondidas, em reuniões que o poder público fazia às escondidas, enquanto mandava a gente fechar. Eles não perderam nada, porque o salário deles era garantido todo mundo em casa. E o salário do meu colaborador, que depende de eu vender o prato de comida. E deixa eu te perguntar, falando já da pandemia, isso está afetando até hoje? Sim. Quando que a pandemia acabou? Ela começa em 2020, ela tem o seu momento crucial em 2021 Sim. e ela começa a reduzir em 2022. Sim. Então nós estamos em 2024, 2 anos ainda. Hoje nós ainda estamos com impostos atrasados, muitos impostos atrasados. Estamos ainda pagando financiamento Pronamp. Estamos ainda com muito resquício da pandemia. Sem contar a quantidade de estabelecimentos que fecharam. Então, a pandemia ainda não saiu de dentro do estabelecimento setor de alimentação. A gente ainda está pagando a pandemia. Então, que as pessoas não se iludam quando vão no meu restaurante, ele está cheio, que eu estou ganhando dinheiro. Não, eu estou feliz porque esse lucro que está me dando hoje, ele está amenizando Toda os a meus dor encargos, que você passou a na minha pandemia. dor. Por quê? Porque teve dia na pandemia que eu vendi 15 pratos. Nossa. Teve dia que eu vendi 25 marmitas. Eu não tinha delivery, eu tive que aprender a fazer delivery. Isso No com restaurante quantos é funcionários? presencial. Isso- 25. 25. 25. Você não vendeu nenhum prato por funcionário. Agora, você imagina o Outback que estava dentro de um shopping com que aluguel. ficou fechado e ninguém podia entrar e ele tem 100 funcionários. Você já imaginou um coco bambu? Você já imaginou a praça de alimentação do shopping que ninguém podia entrar e outra, nem delivery podia fazer? Então, a situação foi caótica. Ninguém tem noção disso. A conta tá cara até hoje. E a conta está cara. E aí vem o pós-pandemia, a gente tem uma outra conta a se pagar, chamada mão de obra. A mão de obra escasseou de uma forma que a gente não consegue entender no mundo, tá? No mundo, nos Estados Unidos, o McDonald's tem feito campanhas e campanhas para ter gente para trabalhar e não tem. Porque criou-se uma outra forma de trabalhar, o home office. As pessoas descobriram que elas poderiam ser independentes, elas não precisam mais estar vinculadas a nada. Essa geração que chegou agora não é aquela geração que entrava na empresa e falava assim, eu entro office boy, eu entro contínuo e vou construir sair plano de presidente. carreira, Né? Isso E acabou. vou aposentar aqui. Acabou. Acabou. Não, eu fico aqui enquanto eu sou feliz. Minha felicidade durou 6 dias, 6 dias, 6 meses, 6 meses, um ano. Eu não tenho mais fidelidade com ninguém, eu não tenho mais amor com ninguém. Meu negócio é comigo. Eu gosto, eu não gosto, vou embora, né? E isso é ruim porque você não faz comida com máquina. Você não faz comida home office. Comida é mão, comida é energia, Sim. comida é gente.
Entendeu? Por mais que diga assim, é muito legal, eu fui num restaurante aí que tinha um robozinho me servindo. Uhum. Você acha bonito uma vez, mas você quer gente chegando sua mesa e dizendo boa noite, tudo É. bem? Em que posso te Não, servir? e assim, nós estamos falando aqui, eu já ia fazer a pergunta, mas você já respondeu. Porque eu ia te falar quais são as maiores dores que o associados traz. Você acabou de responder a sua dor como agora proprietário do Terra Brasilis Restaurante. Mão de É a obra. maior dor, então. É De a mão de obra. todos, entendeu? E é o que eu vejo, tá? Eu vejo não só em restaurante. Lojas de shopping, de Sim. artigos esportivos, joia, roupa, supermercados, todos os estabelecimentos têm uma plaquinha, um papel pregado. Contrata-se, né? Contrata-se de forma imediata. Vai no Cine hoje, você deve ter mais de 5.000 vagas disponíveis. Então o problema não é vaga, né, gente? Não é vaga, é pessoas. E aí, claro, eu não vou aqui discutir uma questão que é polêmica, né? Mas à medida que você tem ainda uma cultura muito forte de um assistencialismo Sim, por parte dos governantes, você cria uma cultura de dependência das pessoas desse assistencialismo. Sim, então, total. Pessoas que muitas vezes estão preferindo viver de uma bolsa, viver de um recurso público, Sim. do que pensar em ter o quê? Uma dignidade, de ter um trabalho, de ter um compromisso, de ter uma disciplina. Tá bom? Perfeita Então, colocação. isso é uma questão que a gente precisa repensar. Outra questão muito importante, tá? As nossas leis trabalhistas, elas são do século passado. E nós estamos hoje vivendo outra realidade. Quando é que nós vamos ter essa reforma, hein, Fábio? Se a gente não. E essa reforma ela precisa ser feita com a velocidade da descoberta da vacina do Covid. Sim. Porque quando a gente pensa assim, não, tudo é muito lento. Olha, nós descobrimos uma vacina que evitou a morte de milhões de pessoas em menos de 2 anos. Uhum. Por que não mudar uma lei de décadas para poder atualizar o sistema? Mas é o que você respondeu agora, tem um tempinho atrás. Para que eles querem mudar algo? Se o salário está garantido, né? Sim. Por que vamos dar educação financeira para jovem? Que é importantíssimo. É importantíssimo. Gestão empresarial. Se é vantajoso para os governantes, É. cada vez mais fazer com que o brasileiro se endivide. Sim, contrai empréstimos com taxas com abusivas. Juros altíssimos, compre carro financiado com juro que ele vai pagar 2 carros. Cartão de crédito. Cartão de crédito pagando parcela mínima como se fosse uma vantagem. Sim. Então, assim, é todo um, né? Não é é só um, é um conjunto. É um conjunto de ações que deveriam ser reelaboradas para melhorar a vida do brasileiro. Mesmo assim, ainda o brasileiro faz dar conta e faz dar certo. Sim. Né? Resiliência. É a resiliência. Então, assim, e o que mais você vê, você como proprietário do Terra Brasilis, faz ele dar certo. Com as leis trabalhistas vigentes, impostos, tributos, burocracias, tudo. E ainda tem o jeito de fazer dar certo. Sim. Né? Então, isso é bacana. Mas as dores vão estar presentes no dia a dia. Isso aí não muda. Não. Né? Falando de Uberlândia agora, especificamente, tá? Porque a gente sabe que você tem 580 CNPJs ativos na Brasel, em 16 cidades. Isso. Só que você reside aqui em Uberlândia e tem que dar conta do recado. Eu resido em Uberlândia. E falando de Uberlândia especificamente, tá? Eu, como frequentador também de bares, hoje menos, né? Mas já fui mais quando mais jovem. Existe uma fama, né? Que a gente espalha entre a gente aqui, nos uberlandenses, que os bares aqui em Uberlândia, eles surgem de uma forma muito rápida. Cresce aquele boom, uma estrutura maravilhosa, faz aquele marketing maravilhoso, o novo bar, o novo conceito aqui em Uberlândia. Vem, aí você fala, o novo conceito. Você chega lá, é um barzinho que oferece as mesmas cervejas, as mesmas comidas, as mesmas músicas. Sim. Todo mundo vai, bomba nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses de fazer fila. E na mesma velocidade que ele cresceu, surgiu, ele some. Gente, isso aí olha que há mais de 20 anos atrás, quando eu já frequentava os bares em Uberlândia, sempre foi assim. E continua sendo assim. Sim. Então, assim, a minha pergunta é assim, a que isso se atribui aqui em Uberlândia? Por que acontece? Talvez não seja só em Uberlândia, tá? Mas como a gente mora aqui, é o que eu vejo. Vamos falar da nossa realidade. Vamos falar da nossa realidade. Isso. A que isso se atribui? Essa velocidade de surgir e de sumir. Tá.
Primeira coisa, a gente vive numa sociedade de modismo. Então você tem uma sociedade que gosta muito do novo, Sim. né? E esse novo, ele é hoje muitas vezes também estimulado pelo Instagram, pelo marketing, pelo influenciador. Uhum. Então, surge uma hamburgueria nova. Aí ele vai ali, faz aquela divulgação, mostra um hambúrguer com um ingrediente a mais do que todos os outros. E fala novo conceito. Novo conceito. E aí todo mundo vai lá conhecer esse novo conceito. E esse novo conceito, você vai uma vez, mas você não volta. E aí você tem aquela coisa assim, eu vou lá, a casa tá cheia, tem fila de espera porque é bom. Enquanto você não come para ter a certeza se ele é bom ou não, você vai insistir. Uhum. E aí você vai ver que não é nada, que é mais, né? Mais do mesmo. É mais do mesmo, você não volta. E isso dura no máximo 6 meses. É o prazo. Essa onda de adoração, de descoberta, de eu ver se realmente é alguma coisa nova, 6 meses. Então, você tem, infelizmente, essa realidade em Uberlândia, mas no Brasil. São o que a gente chama de empreendimentos de estação. Eles surgem no verão, mas já não existem mais no inverno. Acabou, entendeu? E aí você passa ali, hoje está com o nome. Aí você passa daqui 6 meses e diz assim, mas cadê aquela hamburgueria que estava aqui e agora virou uma outra coisa? E aí você se questiona. E vira uma outra hamburgueria, que E o cara vira- já aproveita o maquinário, né? Tá. Agora, aí vem a grande questão que a gente coloca para o empresário que pensa em colocar o seu dinheiro nesse segmento. Sim. Tome cuidado. Avalie o nicho de mercado. Nós estamos vivendo um boom de cafeteria em Uberlândia. Uhum. E esse boom de cafeteria, você vai lá e olha. O marketing de todas é a mesma coisa. Começa pelo croissant recheado, com morango, com Nutella por cima. Então, você não está vendo nada de novo. Uhum. Nada de novo. E aí você vai naquele lugar na esperança de encontrar um diferencial e às vezes você até se decepciona porque aquele diferencial não tem nada e ele é caro. Sim. E ele é muito caro. Então a gente tem que avaliar muito bem isso, tá? Aí você vai dizer assim, mas você está ali, o seu restaurante num raio de 1 quilômetro, você tem mais 5 ou 6 self-service. Como é que você sobrevive? A fatia do bolo vai dividir? Como é que nós vamos sobreviver? É isso aí. Aí você tem que ter um diferencial. Você acabou de falar, Aí. essa onda de cafeteria gourmet eu vejo porque eu gosto de frequentar, né? As cafeterias. Acontece com as cafeterias, está acontecendo também com as lavanderias. Com na as mesma velocidade. lavanderias. Então, da mesma forma que você abriu o convite, eu abro o meu, tá, gente? Tá pensando em abrir alguma franquia de bar, restaurante, cafeteria? Fala com o Fábio. Tá pensando em abrir franquia ou marca própria de lavanderia? Fala comigo. Né? Eu não vou te cobrar consultoria nem nada. Eu vou te convidar a entrar na minha lavanderia e falar, você quer abrir? Vai. Eu te coloco no melhor ponto. Tá longe de mim. Sim. Porque se a cultura do café, se a cultura da lavanderia tá começando a crescer, que legal, isso é bom, né? Aí o seu concorrente que ainda não abriu o negócio pensa, tá ganhando dinheiro. É fácil. É fácil. Então o que eu vou fazer? Vou abrir uma na frente dele. Você vai abrir uma na frente. Se o pensamento de você, microempreendedor, de abrir na frente do seu concorrente, Pra quebrar o concorrente. achando que agora os dois vão estar com um número satisfeito de cliente. Não, o número de clientes vai dobrar. Vai no dele, mas vai no meu, tá tudo certo. Não é assim que funciona. Você vai dividir a fatia, porque você vai gerar uma curiosidade daquele cara que vai no seu concorrente, para ir no seu para experimentar. Se ele gostar, ele fica em você. Se ele não gostar, ele volta pro seu concorrente. E você gastou milhares de reais no seu empreendimento. Pensa com carinho antes de jogar seu dinheiro fora, tá? A fatia do bolo, ela tá para todo mundo. Sim. Mas na frente do seu concorrente, ela se divide, ela não multiplica, tá? Tome cuidado com isso, né? Agora, falamos de muita dor, Sim. né? Só que todas as dores, a Abracel tá ali dando suporte. Essa é a parte interessante, né? E sobre história de sucesso, né? Porque a gente sabe também que tem associados que utilizam todos os benefícios que a Abracel fornece. Sim. E eu queria saber, assim, conta uma situação que um associado de vocês abordou, falou da dor, falou da necessidade, vocês deram todo o apoio
isso virou uma história de sucesso, seja visibilidade, seja no caixa do cliente financeiro mesmo e tudo mais. Tem uma história de sucesso também? Deve ter várias, né? Especificamente, para a gente dizer uma história de sucesso ligada Conta diretamente à associação, Sim. eu não diria que nós fomos os responsáveis. Mas o que a gente tem são pequenos estabelecimentos familiares que nos procuram, que a gente dá todo o apoio, que a gente vai lá no estabelecimento, que a gente educa a questão do uso da máquina, o uso das taxas, que a gente fala sobre a importância da gestão. Nós hoje, anualmente, temos uma missão chamada Missão Fispal, que a gente leva os empresários para São Paulo com o apoio do Sebrae, para conhecer o que tem de mais importante na área de equipamentos para o nosso setor. Hoje nós temos banco parceiro que nos contribui, que nos ajuda com taxas mais rentáveis. Então, assim, nós temos muitos estabelecimentos que o empresário nos procura desanimado, querendo fechar, e a gente dá para ele o quê? Um up. Uma condição dele entender que o que está faltando ali é uma gestão eficiente. Nem sempre é a falta da venda, né? Não, Pelo é uma contrário. gestão. Às vezes ele está vendendo bem, mas ele não está vendo o dinheiro porque ele não tem ali o que? Uma transparência do que ele está fazendo. E ele precisa entender que dentro da empresa ele tem que separar o PF do PJ. E aí a gente faz isso, a gente dá o caminho das pedras. Então nós temos muitos estabelecimentos que nos procuram. A gente apoia, a gente ajuda e eles estão sobrevivendo muito bem, tá? Então, dizer uma história de sucesso que a Brasel é responsável, eu não vou assumir isso porque eu acho que esse sucesso é muito mais do empreendedor do que da Brasel, tá? Mas é o empresário que também quer sobreviver e que nos procure que a gente vai apoiar. Eu vou te corrigir, Fábio. Você está sendo muito humilde. Você tá... Porque assim, tudo bem, eu entendo que você não pode assumir que a história de sucesso foi por conta da Brasel, mas eu posso te garantir que foi, tá? Eu como também empreendedor e tudo mais, eu respondo, talvez não por mim, porque querendo ou não, eu faço as contas, sei fazer uma gestão financeira e administrativa muito boa, até pela minha formação. Mas o que eu vejo nos meus amigos que, né, faturam muito bem, vendem muito bem, mas fala, não vejo dinheiro sobrar, e isso faz com que a pessoa quebre. Então, assim, se ela já deu o primeiro passo, que é, eu tenho um negócio, eu tenho faturamento, porque eu tenho cliente. E ainda assim, muitos fecham. Quando tem uma associação por trás, uma Brasel sem fim lucrativo, que dá todo o apoio e fala, vamos aqui que eu vou te colocar no eixo, e a pessoa retoma, alavanca o seu próprio negócio, vê o dinheiro sobrar, vê o dinheiro fazer o reinvestimento no próprio negócio, tem que atribuir sim. Tem que atribuir à Brasel, sabe? Porque a maioria das pessoas hoje abre empresa sem nem fazer conta de taxa de maquininha de cartão. De nada. Na hora de precificar um produto ou serviço, não coloca o imposto. Sim. Não faz um markup correto de falar, cara, meu preço é esse, em base disso eu vou ter que pagar o imposto. E não é imposto sobre a compra do produto, é imposto sobre a venda. É, isso mesmo. É o que a gente chama de preço justo. É o preço justo. O que é preço justo? É aquele preço que você vende e dentro dele você consegue pagar todas as suas obrigações, todos os seus colaboradores, todos os seus fornecedores e ainda lhe sobra um valor para você ter uma vida digna. Digna, porque você trabalha. Não tem sentido você trabalhar e ao final do mês você não ter uma retirada digna para você dar à tua família uma condição de vida legal. Isso não é proibido. Quem falou que isso é proibido? Entendeu? Então é entender isso. E nós, muitas vezes, com essas consultorias, a gente tira você da luz vermelha, traz você para a luz amarela e com o tempo você chega na luz verde. Isso é que é muito bonito. É quando você tem um empresário desesperado e que aí depois de 1 ano, 2 anos, ele fala assim, graças a Deus eu não quebrei, eu estou bem. Por quê? Porque aquela consultoria financeira me ajudou a entender que eu estava ganhando dinheiro, mas eu não estava sabendo usar isso em meu benefício. Eu perdia sem saber. Quando eu estava falando do exemplo, quando a gente falou, a gente viu o cara fechando, é triste. Sim. Né?
Quando eu te falei das 10 lavanderias que abriram ao meu redor ano passado, eu conversei com um deles semana passada. E o cara me ligou e falou que tá vendendo. O cara tem 6 meses. Só que quando ele abriu, ele estudou o ponto. Ele não estudou o mercado. E com 3 meses de lavanderia, uma outra lavanderia abriu 3 quarteirões pra frente dele. No mercado que ainda não tá pronto pra receber tanta lavanderia. E eu cheguei a conversar com as duas. Eu falei, olha, boa sorte pra vocês. Mas eu não faria isso. Ah, mas você tem a sua lá. Eu falei, eu tenho lá. E semana passada eu fui surpreendido com uma que abriu na minha frente. Literalmente. Abriu na minha frente. Ainda não começou. Eu falo, gente, por que esse pessoal não tá conversando comigo? Por que a gente não tá se conversando? Da mesma velocidade que vai crescer esse modismo, eles vão te derrubar. Então, assim, gente, estude antes de jogar o dinheiro fora. Procure uma associação. Procure um empresário que já está no ramo. Procura o Sebrae. Procura o Sebrae. Procura... Você não opção quer, tem. Você não quer mostrar a sua fragilidade? Porque às vezes você tem um orgulho tão grande que você diz assim, não, eu não vou conversar com ele. Sim. Não vou falar com ele porque ele não vai dar a dica que eu quero. Não. É isso aí. Procura o Sebrae, então, que é impessoal. Mantenha o orgulho, não procure, mas quebra. Isso. E aí, o que é Acabou. vantagem? É vantagem você manter o seu orgulho e quebrar? Ou você procurar alguém que já está no ramo e conhece, ou um órgão que está ali para te apoiar e não quebrar? Né? Porque eu te garanto que o empresário que te procurar e te perguntar se vale a pena abrir ou não uma lavanderia na sua frente, você vai ser franco. Eu vou falar. Você não vai dizer para ele, não abra porque você vai me quebrar. Não, você vai falar a verdade. Você vai me atrapalhar e vai te atrapalhar também. Eu nunca desanimo ninguém que vai lá me perguntar se vale a pena abrir um restaurante. Só que eu mostro para ele a verdade. Sim. E falo o seguinte, vem amanhã às 7h30, passa um dia comigo dentro da minha cozinha e vamos ver se é isso mesmo que você quer. Ué. O dia que um abençoado quebrou um poste, a fibra ótica, eu fiquei sem internet de quinta a domingo. Isso. Numa empresa 100% automatizada. E aí, o que você fez? Eu e minha esposa ficamos lá 24 horas liberando o ciclo na mão e falando, você se importa de fazer fix? Porque as maquininhas estão fora do ar. Foi seu colaborador ou você que ficou? Eu e minha esposa. Acabou. É isso. Vamos lá. Essas são as dores do dia a dia. Aí, falando assim, de network e parceria, né? Sim. Não vou nem perder tempo aqui, porque você falou, tem... Vamos lá, me ajuda aqui. Operadoras de cartão com taxas menores. Energia solar. Energia solar. Convênio médico, convênio odontológico, convênio clube, médico odontológico. Seguro, coleta de óleo, coleta de lixo. Eu não tenho mais coisa aqui. As próprias... Sebrae. Essa Ecolab que é a parte de coleta. Não, aqui a Ecolab são produtos de limpeza. Produtos de limpeza. São produtos de também. limpeza. Aqui em Uberlândia tem uma empresa que é parceira nossa, chamada Seu Lixo, que é uma empresa fantástica que faz coleta seletiva e que dá para uma destinação 100% correta do seu lixo. Menos uma preocupação, viu? É muito legal. E, bom, então assim, benefício, gente. A Brasel tá dando E o network horrores. entre empresários do mesmo setor, aonde eu vendo equipamento, aonde eu te falo de profissional, aonde você joga no grupo. Pessoal, onde que tem leite barato hoje? Onde tem mussarela barata? Então vocês têm um grupo. Temos um grupo que a gente discute. Telegram, WhatsApp? É WhatsApp. Então os associados da Brasel tem um grupo no WhatsApp. Isso, onde a gente troca figurinha. O tempo todo, 24 horas. Você quer um pedreiro, você quer um encanador, você quer um eletricista, você quer um que limpa coifa, você quer saber onde que o fogão tá barato hoje. Vocês estão sendo mais uma associação, vocês estão sendo uma mãe. Então assim, e esse grupo, ele, tem gente que diz assim, eu não dou conta. E outra, nós temos dentro dele um trabalho muito bacana chamado Balcão de Empregos, onde a gente joga para dentro dele currículos. Tá? Para que você possa ter acesso a saber se tem currículo disponível, em qual área, em qual cidade, em qual setor. Então, é muito rico. O nosso grupo é fantástico. Então, assim, só quebra e não busca ajuda quem não quer buscar mesmo. E agora você acha que isso custa ao empresário quanto por mês? Então, eu tô pensando, essa é uma curiosidade, né? Você acha que a mensalidade da nossa associação é algo assim de quantos dígitos? Eu ia chutar, tá? Posso falar o valor aqui? Tá? Vamos lá. Eu ia falar que assim, em torno de 100, 200 reais. Você sabe quanto que
o pequeno, o médio, o grande, porque a gente não tem distinção de categoria nessa Sim. aí, tá? Aham. Pagam R$ 85 Ah, por não. mês. E o MEI, R$ 42,50. Para ter Entendeu? tudo isso de benefício que você me falou. E aí, se você quer ter as taxas especiais, que são essas de 12 que você está pagando para 3,5, Sim. você vai pagar R$ 30 por mês para ter acesso a essas 3 grandes bandeiras, que são as mais importantes do Brasil. Você paga R$ 30 por mês. Então, por R$ 115 reais por mês, você tem tudo isso que nós falamos aqui hoje, sem contar que você vai trocar experiência com empresários assim de todo o ramo alimentício de Uberlândia. Eu falo que isso não é uma mensalidade, isso é um investimento. Isso não é despesa. Não é despesa, Isso é exatamente. investimento. Eu chamo isso de Isso é investimento. investimento. Porque se muitos empresários hoje quebram por falta de apoio, eles preferem gastar 115, 120 reais com um churrasco É. para amigos que às vezes... Ou né? então contrata essas consultorias de 10 mil, 15 mil, 20 mil que reais. não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Ó, dia 19 agora, nós vamos começar 20 consultorias gratuitas em parceria com o Sebrae para 20 associados. 20 de graça. Sim, De graça, entendeu? Presencial e online. aproveitando. Né? Nós estamos lá com os cursos do Senac, de graça. Esses cursos, se você for colocar no papel, um curso hoje de R$ 500, um curso de capacitação, não dá mensalidade do ano para um mês. Não, não dá. Se você economizar, Então o a exemplo pessoa que eu paga a te... mensalidade para ter N benefícios e ainda cursos de capacitação gratuita. Sim, Se você não tivesse associação com a Brasel, se você não é associado com a Brasel, você vai pagar um curso de capacitação que vai sair bem mais caro que isso só para aquele curso. Não vai ter mais apoio nenhum. nós estamos agora basicamente. trazendo o embaixador do iFood, mês que vem, Sim, que é o João Barcelos. Estamos trazendo ele em Uberlândia pela primeira vez. olha que legal. Ao custo de R$ 20 para o associado para assistir o João Barcelos, Olha para isso. transformar o seu delivery num Um cara que deve sucesso. cobrar numa palestra 3, 4, 5 mil reais ali para assistir o cara, né? Entendeu? É. Então, assim, a gente quer que o setor prospere. Sim. Na verdade, eu quero que todo mundo fique bem, que todo mundo vá longe, que todo mundo possa encher a boca e dizer o meu negócio é um sucesso. Adianta É isso ganhar que a tudo gente sozinho? quer. Não. E você Não dá tem graça. conta de abarcar a cidade sozinho? Não dá conta Não também. dá conta. É isso. Então deixa de ser também egoísta, querendo que os outros quebrem para você sobreviver. Aí você não vai ter padrão de qualidade. Outro você não vai pensamento dar errado conta. que eu falei pra você, o cara que abre na sua frente, se ele tem um pensamento positivo de que o cliente vai dobrar e todo mundo vai ganhar, ok, nobre da parte dele Sim. pensar assim. Só que a gente sabe que não é assim que Boa funciona. parte Boa ele- parte fica, abre na sua frente e fala assim, agora a nossa guerra é quem vai quebrar primeiro. Quem vai sobreviver? Gente, o dinheiro ele não perdoa, É. tá? Ele não tem piedade, não. Quebrou, quebrou. Sim. Você não tá numa disputa ali de quem vai quebrar primeiro. Você tá numa disputa de, às vezes, acabar com famílias, É. com estrutura, Mas- com tudo. Então, mas- pensa bem. É pra todo mundo ganhar? É. Só que pensa com carinho como, onde e de que Então, forma você vai e- abrir o seu negócio. E tem uma coisa muito importante que pelo menos eu levo para minha vida, tá? Todo o mal que eu faço para o outro, ele volta para mim Volta. em dobro. É a lei Sem do dúvida. retorno. Sim. Então não se iluda que você abriu, quebrou seu concorrente e que você vai ficar bem na fita. Uhum. Em breve vem um outro É que isso vai aí. querer te quebrar e vai quebrar e ele vai ficar bem até que... E assim vai, é a lei do Mudem esse retorno. pensamento. Por favor. Vamos gente. unir forças. Vamos unir forças, Vamos unir né? forças. Dá para todo mundo abrir, dá para Sim. todo mundo ganhar. Ah, mas todos os locais já estão abarrotados de coisas e eu queria muito abrir uma. Então você perdeu espaço. Tenta pensar em outro ramo. Passeia por Uberlândia. Isso. A cidade está tão grande, ela está tão vasta Tem espaço. que tem lugar para você abrir que não Concordo. precisa ser em frente à sua. A sua. Entendeu? Vamos lá. Cara, pra gente dar uma encerrada aqui rápido, planos para o futuro da Brasel. Quais são os próximos passos da Brasel? Criar mais benefícios? Olha, Criar um nós outro estamos com suporte de nós estamos com um consultoria? projeto muito ambicioso, mas um projeto assim, eu só não posso te dizer ainda ele na totalidade. Dá só um spoiler. Eu vou só dizer assim, se a gente conseguir com que esse projeto vá
para dentro do poder público, porque é um projeto que precisa muito que o poder público entenda ele, a gente vai conseguir unir restaurantes de todos os cantos da cidade de uma maneira tão bonita, tão forte, prestigiando todas as partes que a gente ainda chama de periferia ao centro. E aí é um projeto assim, maravilhoso. Outro projeto que nós estamos construindo é um projeto de estreitamento com fornecedor sem intermediário. Então, nós estamos em parceria com uma startup, onde a gente possa, em breve, estar comprando direto da granja, direto do frigorífico, direto do produtor rural, sem intermediário, garantindo preço, qualidade e estabilidade. Então, por exemplo, é você poder comprar carne de qualidade, com rastreabilidade, por um período de até 6 meses, sem oscilação no preço. Isso é legal. Então, assim, a gente tem muito projeto legal. Outra coisa, nós temos os nossos eventos, nós temos as oportunidades de você participar de evento, de você mostrar a tua marca, de você estar aí hoje, né, divulgando o seu trabalho em feiras. Então, a gente tem muita coisa boa acontecendo. Perfeito. Visita a nossa sede, sem compromisso, vai lá tomar um café, vai lá ver o que a gente está fazendo. Vocês estão no Mercado Municipal Box 5. É isso aí. Bom, eu vou falar para você dar uma mensagem final para os nossos seguidores aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Mas antes eu vou falar que eu pesquisei no site de vocês aqui, vocês vão ter um 36º Congresso. Sim, de semana bares que e vem. restaurantes que vão acontecer semana que vem, dias 14 e 15, quarta e quinta que vem. Vai ser em Brasília. Isso. Quem quiser presencial tem o site, eu vou disponibilizar o link lá também no meu site. Mas se vocês quiserem acessar, o perfil deles é a Brasel TM. No nosso caso aqui é a Brasel TMG. Brasel TMG. Lá na bio tem o link, que é e tem 4 links lá, que tem o site da Brasel, tem o site do Fritadeiras, tem o Quilo é Nosso, que eu vi também, e tem o site do Congresso. Se você quiser o ingresso presencial, tem lá um link para você clicar. E também, se você não puder presencial, tem lá como você tirar sua listinha de convidado para você participar da transmissão online também. Isso. E a temática principal desse congresso agora é a inteligência artificial nos negócios de alimentação fora do lar. É isso aí. Como é que a gente pode trazer essa tecnologia que chega com muita força nos últimos anos para melhorar a gestão do seu negócio. Então aí vão ser 2 dias muito ricos, muito trabalho, muita produção, muita capacitação, tá? Brasília é logo ali, pertinho, aproveitando que 14 e 15 é feriado em Uberlândia. Sim. Então, às vezes, você pode ir, aproveitar o feriado, né? Conhecer a capital, né? Estarei por lá participando. Então, é um convite que a gente faz para todos. Esse não é um congresso fechado para associado. Bacana. Esse é um congresso aberto a toda a comunidade que queira se capacitar e conhecer um pouco mais do setor. Tá. Fabão, dá uma mensagem final aqui, olhando aqui na câmera para todo mundo que vai te assistir. O que você gostaria de deixar aí para os empresários do setor de alimentação fora do lar, né? E para aqueles que ainda não são associados da Brasel? Tá. A minha mensagem principal é o seguinte: sempre que você pensar em crescer, investir, em abrir um negócio, faça uma boa avaliação financeira, saia a campo, avalie o ponto que você deseja, não só de dia, mas volte nele também à noite para saber se ele é seguro, se ele realmente vale a pena. A nossa associação, ela está de portas abertas para todos que queiram investir nesse segmento, mas que invista com os pés no chão. Ninguém gosta de ver o outro quebrar. Ninguém gosta de ver o outro perder todas as suas economias. A gente quer ver o empresário prosperar. E não se iluda com o sucesso dos outros. Ninguém sabe nos bastidores o que essa pessoa passa diariamente para ela abrir as portas e estar ali vendendo o seu PF, vendendo o seu à la carte, vendendo a sua comida no quilo, tá? Então, assim, vamos construir um Brasil melhor. O nosso lema hoje é por um Brasil melhor para se viver e mais fácil de se empreender. É isso que nós queremos. E conte conosco sempre, tá? Somos uma associação em benefício do coletivo. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Fábio.
E antes de eu encerrar, né, eu gostaria de dar o meu depoimento, que eu descobri agora, antes da gente começar a gravar, que eu vou agora, dia 21 de agosto, eu completo 15 anos de casado. E há 15 anos atrás, eu e minha esposa muito apertado e tudo mais, a gente queria um lugar muito bonito, que a gente já poderia, que a gente já pudesse aproveitar para casar, já aproveitando o cerimonial e já o buffet, né, para reduzir custos e tudo mais. E aqui eu fui descobrir hoje, antes de gravar, que o lugar que a gente decidiu casar, que foi o melhor custo-benefício, que a gente não ia nem casar, a gente não ia fazer nem festa, mas decidimos de última hora fazer com fotos e tudo mais, foi no seu estabelecimento, quando ainda era buffet, Sim, dia 21 de agosto de 2009. Então, foi uma... eu não acredito em coincidências, tá? Mas que hoje foi um encontro que eu conheci você. Eu sabia que existia um Fábio, dono do Terra Brasilis, só que eu não sabia que que era era eu. você. Então, fica aqui o meu muito obrigado, porque o seu estabelecimento, que hoje está focado mais no restaurante, também criou bonitas lembranças Muito na obrigado. casa da minha família, eu acredito que para muitas também, tá? Então, meu depoimento fica nesse, né? Fica isso aí para você. Essas são as energias que você recebe de Muito forma obrigado positiva mesmo. desde 2009, tá? E aí fica, então aí, a gente encerrando mais um episódio. Esse foi um dos episódios muito bacanas, que eu adorei mesmo. E reforçar que se você é empresário, né, de alimentação fora do lar e não conhece os benefícios da Brasel, não perde essa oportunidade, pessoal. Tá aqui o Fábio, portas abertas, o Instagram tá lá com todos os contatos que vocês podem falar com eles. É muito barato para vocês terem o tanto de benefício que a Brasel hoje está disponibilizando para vocês. Beleza? E não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @podqueijo1, tanto no Instagram quanto no YouTube. Vai ser disponibilizado isso aqui. Vocês já vão ver isso aqui, já não estão vendo no YouTube a gravação completa. E mais uma vez agradecendo os nossos patrocinadores oficiais, Laundromat Lavanderias, Ecos Black Imóveis, aqui dando o nosso apoio ao Pó de Queijo. Fábio, muito obrigado, pessoal. Um grande Prazer. abraço. Até mais.